Bom dia, tudo bem? Nono ano, nós vamos para a nossa aula de revisão, ok? Nós vamos nos preparar para a revisão, né? Segundo bimestre, preparar a nossa aula para que vocês façam uma boa prova, ok? Beleza? Então vamos lá? Página 76 até a página 134. Então, estudem da página 76 à página 74. Nós vamos entrar agora, vamos discutir período entre guerras. E foi um período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, vocês sabem que foi uma disputa por território, uma disputa entre a Inglaterra, a França, ok? Contra a Alemanha, Japão, Itália, enquanto do outro lado, né, a gente já falou de França e Inglaterra, também com pouco apoio da Rússia, que depois, no final, teve que sair da guerra. Né? Depois entrou os Estados Unidos, entrou o Brasil e outros países para ajudar os países que lutavam contra o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, o Japão e a Itália. Ok? Enfim, depois desse período, né, a gente vai ter uma ascensão de Hitler. E esse período também é um período que foi marcado pela questão do consumo em massa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra com muito recurso, porque vendeu muito produto para os países que estavam em guerra. Com isso, nos Estados Unidos aconteceu uma onda de muito consumo, porque as indústrias estadunidenses começaram a produzir muito material, muito produto e empregar muita mão de obra e trabalhar uma questão que, com muita propaganda também, chamada American Way of Life. Quer dizer o quê? É o modo de vida americano, um novo modo de vida americano, que era o modo do consumo. Todo bom americano tinha que ter o quê? Um automóvel, né? E uma casa própria, né? E era adquirido através de hipotecas, né? Então, com isso, com todo esse consumismo, né, que aconteceu na América do Norte, a sociedade americana, num certo momento, ela viveu um apogeu, né, de crescimento. Né? E aí foram muito estimulados a consumir pelo governo, né, que também queria cunhar uma ideia de sociedade de consumo. Bem, aí, claro, começaram a consumir, produzir. As empresas estadunidenses começaram a produzir muito material, muito produto. E aí não tinha muito consumidor, porque as pessoas também acabaram, né, não tendo dinheiro para consumir aquilo tudo. E aí, com isso, as vendas caíram e algumas pessoas começaram a vender as ações que tinham dessas empresas na Bolsa de Valores de Nova York. Com isso, houve queda das empresas, falência. Foi difícil, foi uma crise muito difícil que afetou inclusive todo mundo. O Brasil foi afetado porque o Brasil vendia muito café para o exterior e com o preço do café caindo de valor, os produtores cafeicultores paulistas começaram a ter que jogar café ou queimar café porque não tinha onde colocar. O preço caiu muito. Essa crise foi chamada a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ok? Bem, aconteceu, viveu num momento de muita depressão, né? As pessoas ficaram muitas doentes, os governos não sabiam o que podiam fazer, e aí, como é que combatia essa crise? E aí, em 1933, o presidente estadunidense eleito Franklin Roosevelt iniciou um programa para superar a crise econômica e social que havia arruinado o país. Aí ele criou um programa de reformas que recebeu o nome de New Deal. New Deal foi, traduzindo, um novo acordo, né, que tinha como base a intervenção do Estado na economia. E aí, claro, com toda essa crise, os países europeus também vivendo muita dificuldade, o que eles fizeram? Eles viram crescer lideranças totalitárias na Europa. Pessoas que não eram democráticas, mas sim que achavam que tinham que dominar e governar a partir da força. E aí, claro, na Itália vai surgir o fascismo, que o fascismo é governado, né, no caso na Itália, por um líder chamado Mussolini, Benito Mussolini. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma milícia que atacava violentamente sindicatos,
as organizações socialistas, né? Tudo que fosse contra ele, ele usou uma milícia para atacar essas pessoas. Aí, quando foi em 1922, ele, como uma demonstração de poder, Mussolini liderou uma grande manifestação, a Marcha sobre Roma, e logo depois foi nomeado pelo monarca, né, o rei italiano, para o cargo de primeiro-ministro. Logo Mussolini implantou então uma ditadura, fez amplo uso da propaganda de censura à imprensa e da violência contra seus opositores para continuar no poder. Tá? Nesse mesmo período vai surgir o nazismo alemão. Cria-se um partido dos trabalhadores chamado Partido Nazista. No ano seguinte ao fim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1919, teve início um governo republicano na Alemanha, chamado República de Weimar. Nos primeiros anos dessa república, a Alemanha passava por grave crise econômica, encontrava-se endividada, por causa da guerra e das imposições do Tratado de Versalhes. Lembra que na Primeira Guerra os alemães foram derrotados e envergonhados, tiveram que pagar a indenização, não podiam produzir armas, não podiam aumentar o seu número de soldados, etc. Com isso, vai surgir uma figura. Em 1919, Adolf Hitler, um ex-soldado que havia lutado na Primeira Guerra Mundial, ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, fundado por Anton Dexley, que fazia oposição aos governantes do país. Em 1920, esse partido foi transformado no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. O nazismo era uma ideologia que apresentava princípios como o nacionalismo, a militarização, o expansionismo, além de fortes tendências ao racismo, à xenofobia e ao autoritarismo. Os nazistas chegam ao poder, né? E aí a Alemanha começa a se recuperar e eles ganham fama. Com isso, Hitler vai aumentando o seu poder frente aos alemães. Né? Hitler também acusava os republicanos de terem levado a Alemanha à derrota na Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, ele começa a fazer um discurso de oposição aos republicanos. Tá? E aí, claro, ele também culpa, né, aos judeus pelas dificuldades econômicas que a Alemanha passava, né? Que os judeus, né, eram ricos, tinham muito dinheiro e nada faziam pela economia alemã. Então ele vai fazer um movimento, né, para poder tirar as riquezas dos judeus. Né? E aí ele vai centralizar o poder do Estado em suas mãos e governar como um ditador. Né? E vai perseguir os judeus e outros povos também, como ciganos, como negros, como deficientes. Né? Ele vai homossexuais, ele vai querer destruir todo mundo, porque ele entende que somente os alemães puros seriam da raça ariana. Então ele queria purificar a raça. Bem, acontece a Guerra Civil Espanhola, né? Surge também um problema na Espanha, né? Uma guerra civil, com a queda da monarquia, em 1931 foi proclamada uma república na Espanha. Aí o novo governo republicano, sob influência de ideais liberais e socialistas, adotou uma série de medidas, como desapropriação das grandes fazendas, redução do número de oficiais do exército, fechamento de escolas religiosas e aumento do salário dos operários. Então, essas medidas, no entanto, enfrentaram forte resistência de grupos dominantes. Okay? E aí, claro, logo vai surgir um ditador, né, para poder fazer oposição a esse movimento, que é o general Francisco Franco. Ele vai liderar uma revolta com o objetivo de derrubar a República. Né? Ele recebe apoio de líderes do exército, da igreja e de outros grupos dominantes e criaram um partido de cunho fascista denominado Falange. Okay? A revolta deu início a uma guerra civil na Espanha. Durante os conflitos, o grupo liderado por Franco recebeu apoio militar e financeiro da Itália fascista e dos nazistas alemães. A Guerra Civil só terminou em 1939, quando as forças de Franco venceram e instalaram uma ditadura no país. Okay? Bem, isso é o período entre guerras, as confusões que existiram até chegar na Segunda Guerra Mundial.
a Segunda Guerra Mundial vai de 1939, né? Ela começa porque em 1939 a Alemanha de Hitler firmou um acordo com a Itália de Mussolini, conhecido como Pacto de Amizade e Aliança ou Pacto de Aço, que garantia ajuda mútua entre as duas nações no caso de guerra. Okay? E aí dá-se o início da guerra, porque as tropas de Hitler avançaram bombardeando, destruindo até mesmo países neutros como Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E aí eles chegam à Polônia e criam uma nova ordem nazista. Né? Começam a perseguir os judeus poloneses. Até então, os países como França, Inglaterra, Estados Unidos não davam muita conta disso. Né? Depois eles perceberam que a coisa era muito mais séria do que eles pensavam, porque eles começaram a perceber que eles estavam matando os judeus, obrigando os judeus a trabalhar de forma forçada, e aqueles que ficavam velhos, não davam mais trabalho, eles colocavam em câmaras de gás, e aí as pessoas morriam, né, e eram enterradas em covas rasas. Okay? Criou um campo de concentração, os mais famosos na Alemanha, o campo de concentração mais famoso na Alemanha chamado de Auschwitz, que ainda existe esse campo lá, e as pessoas fazem matéria e tal, para poder mostrar como é que foi o arbítrio alemão naquele momento. Bem, logo em seguida, com o fim e com o ataque à Polônia, os ingleses, franceses e a União Soviética começaram a perceber que a guerra estava próxima, e aí decidiram entrar e enfrentar Hitler. Conseguiram chegar à Alemanha, né? E Hitler se acovardou, fugiu e suicidou-se ele, e depois matou a mulher e depois suicidou-se. Okay? Bem, até então, né, a guerra estava quase no final, mas os Estados Unidos tinham sofrido um ataque dos japoneses a Pearl Harbor, que é uma base naval que fica no Havaí. Então os Estados Unidos estava produzindo a bomba atômica, e aí fez um ataque de bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, destruindo as duas cidades. Né? E aí foi uma polêmica, né, porque achavam que os Estados Unidos não deveria ter feito isso, mas os Estados Unidos achou que tinha que fazer, como é até hoje, né? Eles não dão muita atenção para as questões da ONU, né? Do Conselho da ONU, então eles tomaram a decisão de aplicar. Bem, para a gente encerrar, eu vou apresentar a vocês aqui o governo Vargas. Começa também com as mudanças ocorridas na Europa, né, e nos Estados Unidos. Vargas ele vai assumir o poder em 1930, dando um golpe, né, contra o governo de Washington Luiz, que tinha organizado uma eleição, e Vargas havia declarado que essa eleição tinha sido fraudulenta, né? Porque existia uma política chamada política de café com leite, que ora Minas Gerais governava o Brasil, ora São Paulo governava. Então ficava uma alternância de poder entre esses dois países. E aí algumas pessoas, alguns partidos e o próprio Vargas queria acabar com essa alternância de poder e que tivesse eleições e que outros atores pudessem também estar na presidência da República. Bem, Vargas vem do Rio Grande do Sul, chega ao Rio de Janeiro com o seu exército e toma o poder, e aí instala um governo provisório. Né? A partir desse governo provisório, ele começa a fazer algumas mudanças importantes que o Brasil precisava, que era o sonho dele, tirar o Brasil da ruralização e levar para o Brasil para a questão urbana, né? Porque a maioria das pessoas viviam no campo naquela época. Bem, os paulistas não aceitaram, fizeram uma revolução chamada Revolução Constitucionalista e lutaram para tirar Vargas do poder. Bem, foram derrotados, não conseguiram, Vargas continuou assumindo o poder, fez o fim do governo provisório e a eleição indireta para presidente. Vargas ganha a eleição, né? Em 1932, ele
promulgou o Código Eleitoral, criou a Justiça Eleitoral, e aí convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, e aí foi eleito pelos deputados e senadores. Tá? Bem, com isso ele continuou a sua política de enfrentamento aos partidos de esquerda e a qualquer outro grupo que fizesse oposição ao seu governo. Vai, enfim, criar o Estado Novo, e quando chega em 1937, ele disse que em 1938 ele faria eleições, aí ele usa uma desculpa. Ele diz assim, ele chama essa desculpa de Plano Collor, que é o seguinte, que existiam forças, né, um suposto plano para implantar o comunismo no Brasil. E aí, com isso, ele implanta uma ditadura chamada a ditadura do Estado Novo. Bem, com o governo ditatorial, ele começa a fazer um controle dos meios de comunicação, controle social, e usa a propaganda para enaltecer o seu governo. E aí, claro, ele vai fazer algumas coisas também para agradar o povo, porque Getúlio também teve um momento de governo populista. E aí ele vai fazer a CLT, né, a Consolidação das Leis de Trabalho, vai criar a carteira profissional, o salário mínimo, e as pessoas começam a acreditar um pouco mais no governo de Getúlio Vargas. Ok? Bem, o Brasil não se envolve diretamente na guerra, né, chega a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fica naquela de Vargas faz um jogo duplo, ora diz que está do lado dos alemães, ora diz que está do lado dos Estados Unidos, enfim, de tudo isso ele tira proveito, né, fica ao lado dos Estados Unidos e consegue a promessa da construção de uma usina para produzir aço no Brasil, a CSN em Volta Redonda. E aí, claro, nesse momento instala-se uma democracia no Brasil que em 1945, nas eleições, nós tivemos 3 candidatos, Eduardo Gomes, Eurico Gaspar Dutra e Edo Fiuza. Eurico Gaspar Dutra é um general do Exército, então ele vai ganhar a eleição, instala uma democracia, né? E aí vai governar de 46 a 51, né? E aí faz uma nova Constituição, ok? Persegue o PCB, que era o Partido Comunista, e aí, como presidente eleito, ele começa a governar de modo mais democrático, né? Respeitando um pouco as instituições, a não ser o Partido Comunista Brasileiro. Né? Quando foi em 1950, Vargas vai voltar ao poder por meio do voto direto. Né? Ele vai instalar um novo governo para dar continuidade ao projeto nacionalista. E aí, claro, ele vai fundar o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, a criação do Plano Nacional do Carvão, ele vai fazer a superintendência do Plano de Valorização da Amazônia e a criação do Petróleo Brasileiro S.A., que é a Petrobras. Né? Ele vai estatizar a produção de petróleo no Brasil. Okay? Durante o governo Vargas, em 1938, deu-se início à Marcha para o Oeste, um projeto do Estado brasileiro para aumentar sua presença em regiões ou não urbanizadas. Né? Então ele vai expandindo, ele começa a tentar entrar para o interior do Brasil e fazer um povoamento. Mas logo em seguida, em 1954, Vargas é muito pressionado por um jornalista chamado Carlos Lacerda, que sofreu um atentado, né? Dizem que esse atentado saiu por ordem de Vargas, e aí ele não morre, Carlos Lacerda, mas é morto um major da aeronáutica. E Carlos Lacerda detona na imprensa, dizendo que Vargas foi responsável por essa morte. Bem, Vargas é enterrado, assume o vice dele, Café Filho, e logo em seguida vem as eleições e Juscelino Kubitschek ganha a eleição e se torna o presidente do Brasil. E vai fazer um plano de metas que é reconstruir o Brasil ou melhorar o Brasil 50 anos em 5. Né? Quer dizer, em 5 anos de governo ele queria que o Brasil melhorasse 50 anos. Vai transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, construindo uma grande cidade no centro-oeste. Né? E aí várias coisas acontecem. A gente vai receber
a televisão, o esporte, as indústrias e a democracia sob pressão, porque os militares, né, continuavam de olho nesses governos chamados democratas. Ok? Bem, estudem as páginas 74 a 134. Não esqueçam, uma boa prova, fique com Deus.